Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fortalcast, tudo bem? Eu sou o Vitor Sarro, comediante, o apresentador mais demitido de todas as emissoras deste país, e estou aqui para comandar este bate-papo gostoso para entreter, divertir e informar. E eu não venho sozinho, eu venho de grupo, não é verdade, Cíntia? Em grupo, comigo, Cíntia Chagas, que também fui demitida 10 vezes. Trabalhei em 13 instituições de ensino e fui demitida de 10. Bom, a gente acha que a carteira de trabalho é passaporte, né? A gente vai carimbando e viajando o mundo, tá bom. Temos também o Muso, ele que nas horas vagas é pugilista também. Nunca foi demitido. Nunca foi demitido, tá bom, né? Vocês já brigaram em cadeia nacional alguma vez? Eu nunca briguei. Cada um tem o seu, tem o seu mérito, aqui é o seu desmérito. Não, seja bem-vindo. Hoje é um bate-papo muito gostoso e temos convidados, sempre com convidados maravilhosos, incríveis, cheio de polêmicas, informações, histórias pra contar. E eu poderia apresentar, mas nada como um político para falar bem de si mesmo, não é verdade? Vou deixar ela, a musa da direita, Carla Zambelli, se apresentar. Carla, fale quem é você, o que você quiser. 2 minutos. Dois Tipo, minutos. tipo debate, né? 2 minutos. Rodando. Brincadeira, fica à vontade. Bom, eu sou Carla Zambelli, 41 anos, apesar de ter carinha de 30. Tô brincando, eu sei que eu tenho 41 mesmo. Tá chegando o tempo. Eu envelheci esses tempos, né, Tomé? O Tomé sabe disso. 2 anos eu envelheci uns 10. Eu acho que você tá cada dia mais linda. Também, gente. Parece que tá Ruiva, rolando uma tensão aqui, uma né? coisa, uma linda mulher, né? Até combina, né? Caramba, com o que pior que ela falaram de vocês. parece mesmo a Julia Roberts. Gente, obrigado. E segundo o Omar, é a linda mulher. Exato, isso que eu falei. Exatamente. Vai, Carla Zambelli, fala. Não, pode falar segundo tudo, o que eu Omar falo Aziz. de tudo. Eu falo mesmo. Depois a gente entra nessa do Omar Aziz. Ó, tudo é pronome indefinido, é muita coisa. É verdade, professora, tem razão. Bom, eu sou gerente de projetos. Até 2016 trabalhei como gerente de projetos, com mais de 20 anos de experiência. Já morei fora do Brasil, na Espanha. Ó. Vai trabalhar como gerente de projetos na Bearing Point, Accenture, Capgemini e outras empresas lá na SAP também, uma empresa alemã. E decidi entrar para a política, porque eu já era ativista há 7 anos no movimento Nas Ruas, que agora passei o bastão para o Tomé em 2018. E decidi entrar para a política porque eu achei que eu já tinha feito do lado de fora, já tinham sido as mudanças que eu queria. Acho que fazer parte do sistema para mudar de dentro era a minha intenção. Eu achei que eu fosse conseguir mudar mais e mais rápido. É difícil política, né? As pessoas não têm noção do quanto é difícil. Eu tava conversando com a Cíntia aqui nos bastidores, como ainda tudo no Brasil é meio arcaico, né? A nossa Constituição de 88. Eu nasci em 88. Acho que eu sou o mais novo dessa mesa, né, Cíntia? Não? Que ódio. Engraçado, não parece mais. Pois é, eu sou um táxi que já foi maréia, né? Eu já rodei com muito pneu murcho já, tô meio acabado, né? Mas, Carla, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeira pergunta é essa. Você, visivelmente, o movimento de direita te defende, te idolatra, te ama. Você tem milhões e milhões de seguidores. Você encarna isso, tipo, eu sou a musa da direita e ponto final? Imagina. Não, eu acho assim, eu sou uma representante, cheia de defeitos, apanho pra caramba, até da direita. Só que, até esse final de semana passada agora, né, a questão do 6 bi, esse fundo de 6 bi e tal, até o meu público não entendeu. Então, eu me considero nenhum político. Eu me considero meio que uma política que tenta se comunicar e explicar um pouco mais, de forma mais suave, mais facilitada, o que é a política, o que a gente precisa. Trazer a proposta do povo como representante mesmo do povo. Você acha que as pessoas entendem? Uma coisa que eu sinto na política, Tomé, me corrija se eu estiver errado. Não sou um cara que entende muito bem de política, mas eu tenho a impressão que tanto a esquerda quanto a direita decidem o que quer. Se eu pego, é o famoso meio copo meio cheio, meio vazio, assim. O Bolsonaro, se ele fala um negócio, se ele dá uma patada num jornalista, a direita fala, é isso aí, tem que fazer. E a esquerda fala, não pode fazer isso, tá errado. Então, é a mesma ação, tem pessoas falando bem e mal. É difícil lidar com isso? É difícil porque a gente também erra. Eu costumo dizer que todos nós erramos, inclusive o presidente, inclusive eu. E o que a gente tem que fazer só é tentar olhar o meio copo cheio. Então, tentar sempre achar, dentre os erros, qual foi a intenção. A intenção foi errar? A intenção era fazer alguma coisa de errado? A intenção era ofender?
ou a intenção era outra e de repente aquilo escapou. Porque escapa. E a gente está sob tensão o tempo todo. Não tem um minuto de paz. Eu durmo pensando em política, rezo e penso na política, eu tenho sonhos ou pesadelos com política e acordo pensando em política. É 24 horas. A gente não é político só de segunda a sexta, sabe? A gente é político andando na rua, na academia outro dia. Por exemplo, tem gente que quer tirar foto comigo que gosta de mim, e outro dia eu fui zoada pela primeira vez na vida na política. Então, assim, a gente vai experimentar de tudo. E sempre tem aquela pessoa que vai te tratar com o maior carinho. Tem gente que me abraça, beija, chora, sabe? Ai, Carla, obrigada, continua, tal. E aí a pessoa tá cheia de emoção e aquilo ali também te faz mal. Por mais que a pessoa esteja bem intencionada, aquele peso, né? Aquela responsabilidade. Eu costumo brincar que no dia que eu fiquei sabendo que eu fui eleita, teve muita gente que comprou champanhe, abriu champanhe, comemorou. Eu fiquei assim, uns 5 minutos assim, ó. Estática. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que trabalhar. Pescoço. Não acredito. Não, eu vou ter que trabalhar. Meu Deus. Não, é difícil, imagina. Porque, querendo ou não, a gente tava comentando isso. Eu acho que é um pouco assim. O político, ele é meio um funcionário do povo, né? Ele não tem um chefe Não é só. meio. Nós Ele é o somos funcionário. servidores. É a gente que paga o salário ali, que vai e paga e tem esse direito de cobrar. Os políticos, em geral, eles entendem isso? Ou, tipo, tem uma parte que fala, não, ninguém é meu chefe, não. Aqui quem manda sou eu sou o político, eu sou um dos 300 e pouquinho aqui, eu que mando. A grande maioria dos 513 deputados e 81 senadores, a grande maioria é absorvido pelo poder. Eu vou ser sincera, o poder mexe com as pessoas. Aquela frase... Mais do que o dinheiro? Dê poder e dinheiro às pessoas, você vai conhecê-los. O poder é... O poder eu acho que mexe mais que o dinheiro. Você acha que o cara que tá lá, sei lá, um Dória da vida, independentemente do que você venha pensar dele, ó, que eu falei Dória Claro. da vida, um Dória da vida que já tinha dinheiro e tal, é uma sede aí pelo poder que sempre vai ser maior do que pelo dinheiro? Sempre vai ser maior. Eu te digo, eu já tive dinheiro. Né? E o tem dinheiro mais? Acabou, gente? acabou total. O Alexandre de Moraes sabe disso, ele invadiu minhas contas todas, né? Abriu todos os meu sigilo bancário, fiscal, etc. Então, assim, eu já tive épocas de viajar para fora do país e levar toda a minha família e esbanjar e tal. Hoje não tenho. Então, assim, o político rico é o político que ou ele já tinha dinheiro, né, tinha uma herança, alguma coisa, ou tem outro negócio, alguma coisa assim, ou ele rouba, porque não tem como ser rico. Isso é capa de jornal, hein? Carla Zambelli diz que político rico rouba. Se ele não tiver o dinheiro de outra fonte, é porque ele rouba. Porque ser político é caro, você tem uma série de coisas que acaba gerando um custo, né? Mas, voltando, o político, ele é um servidor público, mais do que ninguém, porque ele é um servidor ainda temporário, ele não fez nem o concurso para estar lá. Sim. E eu acho que isso eu aprendi muito do Dr. Ives Gandra Martins. A gente está ali para servir ao povo, não servir-se do poder, né? E tem muita gente que se serve do poder. É porque tem o deputado que é eleito e tem o deputado que é puxado, né? Isso para mim, eu encaro como um problema. Porque é um cara que você não votou nele, ele tá lá. Eu encarava como um problema até eu ser puxada também. Não, Carla Zambelli. Não, olha só, eu fui a 57ª deputada mais votada de São Paulo, certo? Sim. Então, de 70 cadeiras, eu estava entre as 70 primeiras. Então, teoricamente, eu tive voto suficiente para ser uma das 70 mais votadas. Então, se a gente tivesse o distritão, eu teria sido eleita. E se a gente tiver o distritão, que é o mais provável para a próxima eleição, se fosse hoje a eleição, segundo as pesquisas, eu estaria eleita também. Tudo pode mudar até o ano que vem. Mas hoje... Você acredita em pesquisa? Não. Em algumas. Tá bom. Por exemplo, a Paraná Pesquisas foi uma pesquisa séria que eu vi até hoje. Não acredito tanto... Por exemplo, acabou de sair uma pesquisa do que eu estou em terceiro lugar para o Senado. Não acredito. Então, assim, mesmo quando me beneficia, eu não acredito. Sim. Alguma coisa tem de errado nessa pesquisa. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com pesquisas. Inclusive, muitas delas servem para tentar direcionar, porque ninguém quer votar em perdedor. Sim. Então, algumas políticas são direcionadas para você pensar assim, então eu não vou votar no fulano, ele não está em primeiro na pesquisa. É mais ou menos assim que funciona na prática. Mas o que acontece dessa coisa de puxar e ser puxado, lá atrás eu achava que era ruim. Hoje eu vejo que o que acontece, de acordo com as informações e o dinheiro também, né, eu, por exemplo, não usei fundo eleitoral, não pretendo usar. Né? Eduardo Bolsonaro também concorda comigo. O Eduardo Bolsonaro teve 1.860.000 votos. Para você ser deputado federal por São Paulo, você precisa de 300 mil.
Então, 1.560.000 votos dele sobraram esses 1 milhão Votos e sobram. 500 Já mil. tempo. Então, aí o que acontece? Aí o que aconteceu? Esses 1.500.000 e pouco acabou servindo para puxar os 10 que foram, entendeu? Porque Eu acho isso tão ruim. você acha ruim? Eu acho ruim Eu queria porque saber a opinião das pessoas. Eu acho ruim porque não é de fato uma pessoa que alguém estudou as propostas. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum se você eleger alguém de esquerda ou de direita, contanto que tem uma plataforma. Mas quando você puxa alguém que você não conhece a plataforma da pessoa, a pessoa entra ali não sem mérito, porque ela faz parte de um projeto. Isso tá na lei, não é errado, não tô falando que é errado. Eu tô dizendo só que a gente não conseguiu estudar essa proposta. A plataforma dele, o que ele planeja pro Brasil. Eu não sei o que esse cara que tá entrando. Por exemplo, eu voto em você. Ok, beleza. Você entrou lá e puxou mais 5. Esses 5 têm projetos totalmente diferentes, com que eu não concordo. Como que eu vou saber se eu não vi a plataforma num dele? país onde tem mais de 30 partidos, isso é bem provável de acontecer o que você está falando, você tem razão. Por exemplo, nos Estados Unidos só tem 2, ou o cara é democrata ou ele é Sim. republicano. Então, quando você puxa um cara que é republicano também, teoricamente, você está puxando alguém com todos aqueles valores Sim. embutidos. Aqui, como a gente tem 30 e tantos partidos... Então, esse é o problema. O partido, ninguém vota no partido. Aqui o brasileiro vota nas pessoas, porque os partidos não representam as pessoas. A gente não tem nenhum partido hoje conservador no Brasil, né? Então, esse é o grande problema da eleição. Então, talvez, por esse pensamento, o distritão seja o mais justo. O problema maior é que algumas pessoas dizem o seguinte: hoje o distritão, ele daria a possibilidade para eleger só quem ou está no poder, ou tem muito dinheiro, ou é muito famoso. Sim. E olha só, eu tô falando contra mim, porque, teoricamente, na data de hoje, se a eleição fosse hoje, eu estaria entre as 70 primeiras. Sim. Não sei em que posição, mas pelo fato de eu ter uma rede social grande, eu, teoricamente, estaria entre as 70 primeiras. Ô, Carla, a minha pergunta para os dois aqui. A internet, vocês acham que a internet, no frigir dos ovos, não para a pessoa conseguir se eleger, mas no transcorrer do trabalho do político, ela mais gera problemas ou ela mais alavanca? Era mais fácil governar antes? Olha, eu não sou político, mas convivo diariamente com Exato. redes sociais, né? E eu acho que depende muito como se usa as redes sociais. A Carla, por exemplo, sabe usar muito bem as redes sociais. Ela, além de postar o que ela tem feito, ela dá notícias. Então, todas as notícias propositivas que o governo hoje precisa colocar para o país inteiro, e o governo, nós sabemos, ele não é bom em fazer mídia. O governo não consegue comunicar. A Carla comunica. O governo é ruim de Ela mídia. leva informação para as pessoas. Então, quando é utilizado como a Carla utiliza, eu acho muito legal. Mas tem outras pessoas que se utilizam das redes sociais somente para atacar os outros. Por Exato. exemplo, o Kim. Eu só vejo o Kim atacando os outros o tempo todo. Então, eu fico pensando, meu Deus, ele está eleito, ele está custando para o país um valor extremamente significativo. O que ele está fazendo? Pode ser que nos bastidores ele tenha feito muita coisa que eu não saiba. Sim. Mas pelo menos o que ele mostra é sempre ataque às outras pessoas. Ou está atacando a Carla, ou está atacando o governo. Ele se utiliza muito mais da rede social dele para atacar o atual governo do que para mostrar para a população o que ele está fazendo. Que do MBL. Então, do MBL. Então depende muito a ótica. Eu não estou dizendo que ele não trabalhe, não é isso que eu quero colocar aqui. Eu estou dizendo que nós conseguimos ver, como a Carla. Ela mostra o que ela é pelas redes sociais dela. E as redes sociais, elas estão cada vez hoje diminuindo em relação ao potencial que nós tínhamos no passado. Então eu não creio que as redes sociais vão ser a melhor ferramenta que nós vamos ter em nossas mãos, como tivemos na eleição de 2018. Então, ou seja, o tempo suficiente daqui até lá para que as pessoas possam comunicar, eu acho que é para mostrar o que está sendo feito e não para atacar os outros. Mas, ô Tomé, eu vou te falar pelo meu pai. Meu pai é um cara que eu considero ele ignorante de rede social. Meu pai, ele compartilha qualquer coisa. Meu pai é de direita, uma parte da minha família é de esquerda, meu pai é de direita. E meu pai, ele compartilha qualquer coisa, inclusive fake news, o tempo inteiro. O meu pai, ele compartilha qualquer coisa que ele vê a favor do Bolsonaro, ele compartilha. E muitas das coisas não são verdades, às vezes, que ele compartilha. Você acha que esse é o problema da rede social? Não ter esse filtro. A gente não tem mais controle do que é verdade e o que não é. Tanto por positivo quanto por negativo. Eu posto, se eu agora, eu tenho 1 milhão e poucos seguidores. Se eu postar que eu acho que o Bolsonaro rouba, as pessoas vão replicar e vão replicar e vão replicar até alguém falar, não, o Vitor afirmou que ele rouba. E isso vai virando uma bola de neve. Então, a rede social, ela tá te desinformando. Não tem como ter um meio que regularize isso. Não tem como impedir. As pessoas postam o que elas querem postar. E a questão está em quem lê e não em quem posta. Então, se a pessoa está lendo, há dúvidas sobre qualquer uma das situações, tem que se informar. Eu mesmo recebo muitas coisas, eu sempre vou entrar. Por exemplo, outro dia eu recebi uma postagem do Globo dizendo coisas desconfortáveis. Eu falei, sabe que é verdade? Eu entrei na página do Globo e vi que realmente estava lá. Aí eu peguei e repliquei.
Então, eu acho que nós temos que olhar um pouco mais mas para as quem pessoas não são recebe, não para quem posta, porque não dá para ter mas as controle. pessoas não são Como assim. que você vai fazer para pegar 220 milhões de brasileiros e controlar o que cada uma das pessoas posta? problema é o Como estrago, você né, consegue que se postar? O estrago é muito grande. complicado. Ó, por exemplo, você quer ver? A gente tava falando, eu tô vendo o seu broche, o seu pin de voto impresso. Meu pai compartilhou esses dias, ele compartilhou assim: se você jogasse na loteria e não saísse da lotérica com o recibo, você voltaria lá para jogar? Eu falei, pai, não faz o menor sentido, porque as pessoas estão achando que vão sair com o voto impresso. Foi ótimo você ter falado sobre isso, Vitor. Porque me só pediram um parênteses, eu vou deixar você falar, eu vou te passar só as duas visões, tá? Que as pessoas têm, e aí eu deixo vocês destrincharem o assunto. A primeira da direita, que tem muita gente que pensa que é errado, que a pessoa vai sair com o voto impresso, que vai sair de lá e vai falar, ó, eu votei aqui no Bolsonaro, tá aqui. E o pessoal da esquerda achando que é só o voto impresso, fácil de rasurar, ou algo assim, e que a pessoa vai se sentir coagida. Por exemplo, um deputado no sertão de não sei o que lá, o coronelismo, vai falar, ó, você vota em mim, eu quero comprovante, porque senão eu vou matar você. E as pessoas estão achando que isso vai acontecer. Isso não existe. Peguei a bomba, joguei pra vocês, dissertem, eu vou tomar minha água e Isso ficar não assistindo existe. vocês brigando. Posso comentar depois? Você Vai, comenta? claro. Então vamos lá. Primeiro, existem já hoje agências de fact-check. Só que todas as agências têm lado. Todas as de hoje são da esquerda. Então, em todas as agências, eu sou tida como uma pessoa que passa fake news e que publica fake news. Então, na verdade, o que está acontecendo é que opinião hoje está virando fake news. Sim. Então, você precisa diferenciar o que é opinião de fatos. Várias opiniões minhas foram publicadas como sendo fake news. Mas, caramba, peraí, eu não posso ter mais opinião? A minha opinião virou fake news? Quando eu publico fatos, normalmente eu coloco a fonte. Então, se eventualmente eu publicar, hoje eu publiquei, Polícia Federal apreendeu, fez um mandado de apreensão, tal, em tantos não sei quantos lugares, leiloou 80 milhões de não sei o quê, eu pego a fonte e coloco junto. Então, eu tenho uma equipe de comunicação que justamente faz o que o Tomé falou, porque eu não falo só do meu mandato, eu tento levar coisas positivas para as pessoas. Isso é uma coisa, tá? Então, essas agências de fact-check, elas não estão funcionando. O que seria uma lei, por exemplo, eu fui a pessoa responsável na ONU, né? Pela ONU, eu fui a representante brasileira na ONU no encontro mundial que teve na Alemanha em 2019 sobre essas questões de informática. E aí eu fui ver as leis, né, no mundo todo. Praticamente todos os países de primeiro mundo têm uma lei que fala sobre regulamentação de internet, mas você dizendo o seguinte, que as redes sociais, de uma forma geral, as big techs, não podem tirar conteúdo da sua rede social e nem deletar perfil. Porque elas não podem regulamentar isso, elas não podem saber se você é falso ou não ou tal. Isso daí tem que ser feito via judicial. Todos os países de primeiro mundo são assim. E a gente... Mas o estrago já tá feito, né? Muita coisa. Pois é, muita gente foi tirada da internet sem poder se defender. Eu tive 19 vídeos retirados do Facebook sem poder me defender. Assim, decisão de quem? Judicial? Não, decisão do Facebook. O Facebook decidiu, de acordo com essas agências de fact-check, que eu tinha dito, a minha opinião não valia. O cara roubou o projeto do amigo, você acha que não vai tirar seu post? Pois é. Vocês viram o filme? Eu vi o filme. Pois é, exatamente. E aí, agora indo para o voto impresso, acho que depois o Tomé pode complementar, mas assim, nem uma coisa nem outra. O importante a gente tentou fazer um projeto, e aí a Bia foi muito feliz e o Felipe Barros está complementando, um projeto que são exatamente as duas coisas. Para não dizerem que a gente retrocedeu e votou no papel, a gente mantém a urna eletrônica. Sim. Até porque o resultado vai poder ser dado no mesmo dia. E a urna, lembrando só o pessoal de casa, que a urna, ela não tem nenhuma internet, né? Ela não tem nenhuma ligação com a internet. Ela não funciona via Wi-Fi nem nada. Que as pessoas às vezes acham que o hacker vai invadir a urna. A urna, ela não é ligada, né, numa internet. Não é. O grande problema está na transmissão de dados depois que a urna termina, na transmissão de dados para o TSE ou lá na apuração. Tá? Então, ou assim, na própria programação da urna ou também, na né? programação da urna, que ela pode vir com um vírus. Isso. Então, assim, pode ter sido um vírus antes, pode ser depois que já terminou a apuração, saiu lá o papelzinho, mas aquele papelzinho que eles chamam de... Eu esqueci o nome, mas tem um papelzinho que diz dentro de cada urna quantos votos teve de cada coisa, uma conferência, né? Aquela conferência, mas tem um nomezinho, eu esqueci o nome dele agora. Eu vou pesquisar para você quando você fala. Depois que eles imprimem esse resultado de cada urna, na transmissão de dados para o TSE pode existir alguma... Inclusive, o Felipe Barros fez uma publicação de um hacker falando sobre isso. BUs.
Ou é BUs, BUS, alguma coisa assim? Aí BUs é um B alguma coisa, boletim... Boletim de urna. Boletim de urna. O boletim de urna, depois que ele for impresso, esses boletins eles vão via internet para o TSE. E lá na apuração, a apuração é fechada, é a portas fechadas. Por que a apuração é a portas fechadas? A população tem que se questionar isso. Então, uma coisa mantém-se a urna eletrônica, tá? Só que, para poder ter uma dupla conferência, como eu disse antes, eu trabalhei 20 anos em empresas de auditoria e consultoria. Para você auditar algo, para eu saber que esse celular aqui é igual ou não ao seu, eu preciso pegar o seu, colocar do lado, conferir e ver se um está igual ao outro, né? Eu não posso saber se isso aqui é válido ou não se eu não tiver alguma coisa para conferir para saber se é igual. Então, para auditar algo, você tem que ter dois dados. Só que a urna você votou, ok, votei lá no fulano de tal, deu confirma. Confirma vai imprimir um documento aqui que vai ficar embaixo de um vidro, você não tem contato físico com esse papel. Ninguém tem acesso a esse papel. Ninguém tem acesso a esse papel. Esse papel, você vai olhar pelo vidro, viu que é a pessoa que você votou, você confirma. Aí tem um imbecil de um deputado que falou, porque vão plantar vários bolsonaristas no Brasil inteiro e eles vão votar 13, e aí a hora que sair 13 no papel, eles vão dizer, fraudaram meu voto! Que é isso que o Bolsonaro quer, dar um golpe. Gente, por favor, até existe uma resolução no TSE de 2014 que diz que se seu voto não conferir com o que foi impresso, ou eventualmente não confirmar ali seu voto no confirma, né? Porque antes era só a telinha, você pode tentar de novo, se você faz aquele amarelinho, né? Corrige e tal, você tenta de novo. Se realmente não sair de novo, na terceira vez, você pode pedir uma cédula e votar no papel. Isso já existe porque algumas urnas estavam com problema no sentido de que você votava um número e não aparecia o nome do seu candidato. Você podia corrigir. Segunda vez. Na terceira vez, você pode pedir uma cédula em papel. Cara, o que eu acho engraçado, assim, do ponto de vista que eu sou comediante, eu quero até a opinião também. Porque o Bolsonaro quer muito esse voto impresso, a bancada direita, mas ele ganhou a eleição. Tipo, tipo, essa coisa da fraude. Fraudaram a eleição, mas ele ganhou. É a primeira pessoa que eu acho que ganhou e que tá falando, não, tem alguma coisa errada aí. Não, tipo, não, eu ganhei, mas isso aí, verdade, olha só, isso aí, já tá vi errado. Tá algumas okay? pessoas me dizerem isso, mas não é bem assim. Eu acho que a fraude não dá para ser uma fraude de um tamanho gigantesco. Você não vai fraudar a eleição inteira. Mas um pedaço da eleição você consegue fraudar sim. Algo ali na casa de 5%, 10%, que pode fazer a diferença quando há uma eleição polarizada, quando nós temos hoje. Hoje a gente sabe que nós temos uma eleição que está entre direita e esquerda. Né? E grande parte do Brasil, né? Quando você pega a maioria dos brasileiros hoje e conversa com eles, há uma divisão das pessoas que são a favor do Bolsonaro, das pessoas que são a favor do Lula, das pessoas que não querem nenhum nem outro. E a gente percebe que tem 30%, 30 e pouquinho ali a favor do presidente Bolsonaro, tem 30 e tantos por cento, entre aspas, né? Que é o que dizem as pesquisas a favor do Lula, e tem um grande centro ali, a turma aqui não sabe ainda quem vai votar. Você acha possível ter alguém de terceira via vindo aí? Não acho. Porque não tem o nome. Nós não temos terceira via no Brasil. Ou vai voltar a esquerda, que tanto assaltou o Brasil, que acabou com a nossa nação, que se utilizou da simplicidade da população para poder assaltar o Brasil, ou nós vamos ter o presidente Bolsonaro. E eu voto 100 vezes, se necessário, com as posturas que ele tem hoje, no presidente Bolsonaro. Tomé, mas já quer fraudar a urna, já quer fraudar, votar 100 vezes. Mas você não, fazendo eu tô só com o pessoal de direita aqui, vou fazer um viés de esquerda aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Claro. Mas você não acha que também tem essa corrupção em ambos os governos? Eu acho que a esquerda também roubou muito, óbvio, foi provado isso já milhões de vezes, mas a direita também comete esse tipo de erro, não estamos todos isentos. Mas é claro que há corrupção. Você pega, por exemplo, um país como os Estados Unidos, há corrupção nos Estados Unidos, só que lá existem leis que punem as pessoas que roubam. Agora, hoje, nós temos pela primeira vez na história do nosso país a oportunidade de termos um presidente que colocou ministros que foram escolhidos por qualificações técnicas e não como era antes. Sabe como era antes? Era assim. Determinado presidente era eleito. Ele já tinha fatiado todos os partidos. Ele entregava de portas fechadas ao ministério. Por isso que se roubava na saúde, se roubava na educação. E o que custava o ministério? Todos ali pendurados, roubando descaradamente e ninguém olhando. Hoje não. O Brasil mudou, o Brasil voltou para as mãos das pessoas de bem. Acabou aquela corrupção sistêmica. Agora, a corrupção pontual não tem como você impedir. Isso é impossível. Como você vai impedir isso? Com lei, prendendo as pessoas. Essa coisa que tudo que nós não temos no Brasil hoje, porque bandido no Brasil não vai para cadeia. Essa coisa que falam do Brasil, né? Tipo, mas não falta lei, o que falta é punição. Porque a lei existe.
O problema nosso maior é que a punição é muito branda e que mais de 90% dos crimes ficam em aberto e não se pega. Carlos, quem eu acho que faz? até um pouco além. Eu acho que é a interpretação da lei. Você interpreta as leis hoje em dia. Então, assim, as decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal dentro da lei soltaram o Lula. Isso é moral? Deixa eu mudar de assunto. Não sei se é moral, mas pode ser legal. Ó, Então, deixou muito difícil o a Brasil. questão no ar pra você. Eu que não vou responder. Tomar xingo na internet? Não, apenas o mediador, Carla Zambelli. Eu tenho que tomar cuidado quando se trata de STF, tem que lembrar dos meus 4 inquéritos. Não, mas quando se fala em É ruim fazer com humorista que a gente vai se divertindo, daqui a pouco tá falando, Mas tomando só pra processo. finalizar, né? eu aprendi muito a me comunicar, né? Comunicação é aquilo que as pessoas entendem, não que você fala. E quando você fala sobre uma instituição, você não atacando a instituição e você dando o seu ponto de vista sobre decisões, você está dentro da lei. Eu posso dizer que eu não gostei da decisão do Alexandre de Moraes. Por quê? Num país democrático eu não posso falar? É uma opinião sobre uma decisão. Entendi. Agora, o que eu não posso é falar mal da instituição ou falar mal da pessoa física Alexandre de Moraes. Aí, o Tomé acabou de ensinar vocês como burlar o sistema e não ser preso. Não, muito pelo contrário. É como se comunicar de maneira correta. Ô, Carla, minha filha, me conta uma coisa. É verdade que você já foi feminista raiz? Não é mentira. Carla! Aí tem foto Não, sua. se fosse, Ah. não, se fosse eu diria. É que tem uma questão histórica que as pessoas desconhecem. Em 2012, o movimento Fêmen, que veio da Ucrânia, ele lutava contra a prostituição infantil e o turismo sexual. E essas meninas, as Fêmen, elas vieram com essa toada. Só que lá na Ucrânia, quando eles faziam movimentos normais contra o turismo sexual e a prostituição infantil, não saía em imprensa nenhuma. Até que uma das meninas, de repente, tirou a blusa e ficou com o seio de fora, e aí foi presa, e aquilo viralizou. E aí o movimento Fêmen, que não era um movimento feminista, era um movimento com essas duas pautas, começou a ser viralizado no Brasil, no mundo todo. E aí, então, a Sarah Winter, que foi a precursora do movimento Fêmen no Brasil, foi para a Ucrânia, fez o curso, entendeu como é que era e tal. E para você fazer parte do Fêmen, tinha uma espécie de um teste que você tinha que fazer, que era tirar a roupa lá, tirar a blusa no meio da Ucrânia, ser presa e tal, e aí você é bem-vinda no grupo. E ela trouxe isso para o Brasil. E aí eu convidei, na época do Nas Ruas, eu convidei e falei assim, olha, já que você está tão... Porque na época a gente tentava fazer manifestações no Nas Ruas, e não conseguia também, né, chamar a atenção da imprensa. Então, a gente queria fazer um movimento contra a corrupção, mas não conseguia chamar a atenção da imprensa. Eu peguei e chamei para a gente fazer um movimento juntas. Ela colocou a camiseta do Nas Ruas. Você pode ver que na foto ela está com a camiseta do Nas Ruas e eu estou com a camiseta da Fêmen. Então, dá a impressão que eu sou do movimento feminista, mas aquilo aí foi uma troca de camisetas, estilo futebol, que você troca de camiseta com outro time. Tanto é que, para eu poder fazer parte do Fêmen, só poderia ter sido fazer parte do Fêmen se eu tivesse tirado a camisa e o peito para fora. Não tem nenhuma foto. Até se tivesse, eu seria muito mais famosa, inclusive. Mas brincadeiras à parte, primeiro que eu não faria, e segundo, que desde muito jovem, eu sempre fui muito, assim, feminina, mas contra essa coisa de feminista. Né? Então, eu sempre achei que mulher tem um papel diferente do homem. Eu acho que a gente não tem que ter direitos exatamente iguais. Eu acho que são direitos diferentes. E como que você é como esposa, Carla? Morro de curiosidade, gente. Pau mandado! Não, brincadeira, cara. Se você conhecer meu marido, sabe que eu sou mesmo. Não, porque ela parece um doce. E eu tô te achando mais calma. Você deu uma acalmada, assim? Você tá mais Rivotril. doce. Ai, Rivotril. Eu falei, desculpa. Você tá mais doce. Eu te conheci, sei lá, uns 3 anos. A Carla sempre foi doce. Ô, Carla, mas é sim. engraçado. Você tem uma opinião muito forte, né, sobre isso, feminismo. Falar isso abertamente, você toma uma porrada muito grande, acredito As feministas não gostam de mim. que é uma porrada muito grande, porque eu acredito, no papel de homem, não tenho nem muito lugar de fala, né, digamos assim. Tem sim. Dizendo Claro que tem. sobre acho alguns bobagem essa assuntos. coisa de lugar de fala. Mas eu prefiro eu prefiro te ouvir sobre isso mais do que falar, até para aprender um pouquinho mais, tanto de um lado Claro. como de outro. Cintia, assim, ó, uma mulher consegue carregar um saco de 5 quilos de arroz nas costas? Pode até conseguir, mas com a mesma destreza de um homem? Não. Um homem consegue educar sozinho o seu filho, se a mulher largar o lar? Consegue. Mas talvez com os mesmos detalhes de uma mãe? Não. A mulher é que nasceu para ser mãe com o apoio de um marido. Eu fui mãe solteira. Não é fácil ser mãe solteira. É melhor você ter um marido do lado. Eu demorei 39 anos para casar.
Um dos motivos é que eu me mudei muito. Eu morei em 19 lugares diferentes, 20 com Brasília. Nesse meio, né, você ser gerente de projetos, você acaba mudando muito. Então, você fica 6 meses num lugar, 2 anos em outro. Morei em, imagina, 19 cidades diferentes. Você não consegue criar raiz. E eu sentia falta. Só que eu trabalhei sempre em ambiente muito masculino, sempre. Então, por exemplo, na Ernst Young, né, a antiga Terco Grant Thornton, eu era a única mulher, praticamente, de 70 homens numa equipe em que eu fazia parte. Então, eu tinha que me posicionar de uma forma um pouco mais firme para poder ser respeitada. Porque existe, sim, um certo machismo. Isso é natural. A mulher ser gerente do homem, né? Mesmo que seja mais velha, que tenha mais experiência, então você tem que se impor. Então, eu tinha muitas vezes que me impor de uma forma sem ser exatamente como eu sou. Eu sou uma pessoa doce, mas, ao mesmo tempo, assim, me ensinaram a ser firme, né? Eu fui aprendendo a ser firme. Hoje, casada, assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de chegar em casa, preparar alguma coisa. Quando eu estou, assim, fisicamente, cozinha? Eu cozinho muito bem, muito bem. Sei fazer de tudo na cozinha e cozinho muito bem. Então, assim, tudo que eu gosto de fazer é preparar uma bela mesa de café da manhã pro meu marido, se a gente puder fazer almoço juntos. Tá casada há 1 ano, gente, é isso. 12. Daqui a pouco. 12. 5 anos eu falar, você quer pão, você vai na padaria você, ô, seu Zé Ruela. Agora, o meu marido também me trata como uma princesa. Então, assim, ele merece o que eu faço por ele. Né? Aguarda. Vocês sabem que Agora. as mulheres são melhores do que os homens em praticamente tudo que fazem. Isso é uma realidade. A mulher é mais organizada, prestativa, Isso eu dedicada. Onde tem mulher envolvida, a corrupção é muito menor. Ó, o Muito ato menor. falho. Não Ó, faz o falar, ato não faz melhor. falar. Vamos só Não, cortar não, essa parte, né? A gente corrompe, as corrompe mulheres melhor. são um show à parte. E eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque eu trabalho com construção civil, engenharia civil. E as mulheres engenheiras, elas dão baile nos homens. A minha mulher é engenheiros. incrível, Mas uma elas dão ética baile, elas foda. têm liderança dentro da obra, elas conseguem tocar peãozada. E agora, inclusive, estão tendo muitas mulheres trabalhando em obra, em construção civil. Elas assentam azulejo, colocam piso, elas fazem as atividades que não necessitam de tanta força física. Não que a mulher seja fraca, porque a mulher também tem força. Mas realmente, carregar 2 sacos de cimento na cabeça de 100 quilos, um homem vai fazer muito Eu acho mais que do essa um homem igualdade vem de do que uma tudo, né? mulher. Até falam dos salários, né? Eu acho que realmente, às vezes, tem empresas que não pagam o mesmo salário para as mulheres. Isso Financeiramente é errado. falando. Isso está totalmente errado. A mulher tem que ganhar exatamente a mesma coisa que o homem, ou mais, porque a mulher, além de ser uma profissional, tem que lembrar que ela é mãe, tem que lembrar que ela cuida da casa, tem que Sim. lembrar que ela é melhor amiga, tem que lembrar que ela é filha. A mulher é tudo. Não, mas eu acho que isso A mulher engloba a é luta tudo. do feminismo. Eu acho que a mulher tem que ganhar mais do que o homem. Eu acho Então, se que o não feminismo é a fosse luta isso, contra ia o ser feminismo, é a luta contra algumas pautas que você não O concorda. problema, sabe qual é? Que o movimento feminista ele foi deturpado. Ele não é um movimento para fazer o que o Tomé está Totalmente, falando agora. totalmente. Porque o discurso do Tomé Eu sou feminista, então. é o se levar em discurso que consideração teoricamente é feminista, ele está defendendo a mulher. Estou defendendo, Só que o sim. movimento feminista, sabe o que ele fala que a mulher tem direito, sim, de carregar o cimento nas costas. A mulher tem que ser totalmente igual ao homem. Que a mulher... Então, ela fala sobre igualdade, não equidade, que é diferente. Eu defendo a equidade entre homens e mulheres. Agora, igualdade é impossível. Por exemplo, o meu marido é quem traz segurança para o meu lar. Outro dia, a gente estava fazendo um discurso no movimento pró-armas e eu tenho porte de arma. Ontem, por exemplo, eu atirei. O pessoal Bom você ter falado isso só agora, né? Eu ainda tô respeitando, né? É que você não conheceu o marido dela ainda. Que Você ia respeitar muito mais. Meu marido é muito mais fodástico que eu. É muito, mas muito. Meu marido é caveira, né? Tem Ela curso tá muito apaixonada, Tá, gente, Cíntia. eu tô chocada. Ela tá Peraí, muito ela falou apaixonada. 2 anos ou 12? Dois. Não, mas assim, Caveira. mas meu marido é muito, ele é complicado, assim. Ele é um cara demais. Primeiro Para que de ele fazer propaganda, ele é um policial. Carla, Não, quem mas posso avisa, fazer, amigo. porque ele sabe que olha só, eu sou o 4º casamento dele. Da minha casa, ele só sai num caixão, de um jeito ou de outro. Estamos aqui com a assassina Carla Zambelli e com ele, o especialista político. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é conhecida, assim, você tá falando tanto do seu marido, né? Marido, mas você é conhecida por algumas pessoas como a mulher do Bolsonaro, né? A mulher que defende Bolsonaro. Como que respinga em você todas essas polêmicas que envolvem o presidente? Desde a rachadinha que acusam os filhos, até uma possível não facada que ele tomou, ou uma insensibilidade dele, que aí eu vou até afirmar que eu achei que foi um pouco insensível com as vítimas, dizendo, é só uma gripezinha, essas coisas. Como que isso respinga em você? Como que você olha isso, sendo que não é seu parente, não é sua vida, não é seu marido, não é sua família, mas
respinga em você por essa defesa, uma advocacia ali gratuita ao presidente. É interessante você falar isso, porque todo mundo que não conhece o presidente, às vezes fala a mesma coisa, né? E pergunta e faz esse tipo de questionamento. O Aginaldo mesmo, quando eu conheci, ele falava, você defende mesmo o presidente, né? E hoje acho que ele defende mais do que eu até, porque depois que ele conheceu um pouco mais o presidente de perto, ele é o tipo da pessoa que quando você conhece, você olha no olho, você sabe que você pode confiar nele. Ele comete erros? Comete. O dia que ele tirou a máscara, por exemplo, eu tirei também, perguntam por que eu tirei. Eu falei, eu tirei para não deixá-lo sozinho, porque eu sei o quanto é solitária a cadeira que ele está ali. Então, eu acho que uma coisa que o político mais tem que ter é empatia, saber se colocar no lugar do outro. Sim. Eu, nesses 2 anos e pouco que eu estou na política, o que eu mais tenho tentado desenvolver não é minha capacidade de comunicação, não é o entendimento legislativo, não é o conhecimento de alguma coisa, é a capacidade de empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no lugar do presidente, todos esses defeitos que eventualmente ele tenha, por exemplo, uma vez eu estava do lado dele e eu queria falar com jornalistas. Aí eu comecei a falar a primeira vez, a segunda, a terceira, e várias vezes um cara me interrompendo, dizendo que queria não falar comigo, mas com o presidente. O presidente virou e falou assim, deixa ela falar, mulher. Você não está vendo que o cara, não está vendo que ela é uma mulher aqui? Respeita a mulher. Vocês não falam tanto disso, de respeito à mulher? Deixa ela falar. Aí eu fui tentar falar pela 6ª vez, ele mandou o cara calar a boca. O que aconteceu? Saiu só o presidente da República mandando o jornalista calar a boca e não explicou por quê. Sim. E aí estava o presidente Bolsonaro defendendo uma mulher. Então, eu tento olhar a coisa por trás da notícia. Mas você acha que falta só alguém para falar assim, presidente? Não fala mais. Fala muito. Por exemplo, é só uma gripezinha. Ou, tipo, vai lá com a cloroquina no avestruz. Você acha que falta alguém, por que tipo, chamar ele? Ele é tão verborrágico, Sinceramente, tipo, eu conto umas piadas que na Globo, eu sempre falo que teve o programa da Fátima Bernardes, eu fui mandado embora da Fátima Bernardes, assim, fazer brincadeiras fora de ódio. Um cara que tinha sido soterrado por um caminhão de laranja no programa, contando uma baita história triste. O cara ficou 5 dias só comendo laranja. E eu falei, bom, pelo menos de gripe você não morre, né? Tipo, uma piada mega fora de tom, mega fora de hora. Você ficou um bagaço, né? Você acha que o presidente... Você acha que falta, às vezes, isso? Tipo, alguém falar, presidente, não fala nada, não. Você pensa... Não falta gente, porque tem muita gente que fala isso pra ele. Mas ele a não questão, ouve. Sabe por quê? Porque eu Falta acho que ele perderia o... a essência. Porque assim, na verdade, todo mundo espera que a pessoa, quando sente naquela cadeira de presidente, passe a ter uma liturgia do cargo que conferiu a todos os outros presidentes, né? E aí a gente esquece, por exemplo, da época que o Lula tirou aquela foto assim, né? Que ele tava mijado, sei lá, que tava tudo... Desculpa, tinha alguma coisa ali na parte pélvica dele que não sabia o que ele tinha. Então, assim, naquela época eu não me lembro da imprensa falar isso do Lula. Talvez tenham falado, mas talvez não repercutiu tanto por causa das redes sociais. Por que repercute mais com o presidente? Bom, primeiro que a gente tem hoje uma imprensa que não tá paga, né? Que antes o Lula pagava essa imprensa. Segundo, que hoje repercute mais na rede social. Eu acho que o presidente às vezes erra. O negócio da gripezinha, eu não digo que foi um erro tanto, porque o próprio Drauzio Varela tinha dito isso, que seria para a maioria das pessoas uma gripezinha. Mas aí os dois estão errados, cara. Os dois estão errados porque a gente não sabia, mas hoje a gente sabe que eles estão errados. Agora, naquela época, não se sabia o tamanho nem a proporção dessa pandemia. Essa pandemia, vamos conversar que ninguém acertou? Não. Eu entendo total. Acho que faltou. Mas eu acho que vem de uma junção, sabe? Não é só uma gripezinha. Eu não sou coveiro. O conjunto. E aí vem de um conjunto que chega uma hora que eu... cala a boca. Aí sabe que eu respondo para essas pessoas e respondo para vocês? Eu prefiro ouvir uma coisa tosca de vez em quando, uma verdade tosca, ou uma... Porque assim, vamos lá, ele não devia ter falado que ele era coveiro. Sim. Agora, realmente, todas as mortes não estavam em cima das costas dele. Então, aquilo ali não é que ele... Foi o jeito errado de dizer uma coisa que é verdade. Eu acho que culpou o governo no geral, né? Que quiseram culpar só o Bolsonaro. O que o Bolsonaro quis dizer naquele momento? Se ele tivesse respondido exatamente assim, o que vocês têm que ver, pessoal, é que o governo federal tem certa responsabilidade, mas vocês devem cobrar também os governos estaduais e municipais para quem eu enviei bilhões e bilhões de reais. O que o governo federal pode estar fazendo, a gente está fazendo. Se ele tivesse respondido isso, seria exatamente o mesmo que dizer, por que está perguntando isso das mortes para mim? Eu não sou coveiro. Então, é um jeito de dizer, talvez uma professora de português, mas assim, quem que foi o cara que a gente votou?
foi o cara que virou para todo mundo, quando perguntaram para ele sobre os presos, estava todo mundo um em cima do outro, que tinha tantos presos por cela. Ele falou, é só não roubar, não estuprar, não matar, que você não vai para lá. Né? Porra. Então, eu acho que a gente votou nesse Jair Bolsonaro. Durante um tempo, ele ficou quieto. Que eu não sei se vocês vão lembrar, mas na época ele tinha porta-voz, ele deu um passo atrás, ele não falava muito. E vou dizer uma coisa que eu vi com os meus próprios olhos. A gente foi uma vez para Barretos. E a gente parou em várias cidades no meio do caminho. E eu me lembro que várias pessoas pararam ele e falaram, presidente, você não está mais falando. Cadê o presidente que ia enfrentar, que ia falar, que ia soltar, entendeu? Então, eu acho que também tem uma parte da população que gosta dele desse jeito e que encontra com ele e meio que Eu concordo, eu acho que tem uma parte da avaliza. população que gosta, mas eu acho que tudo são bolhas. E quando a gente cede às bolhas, é aí que a gente. É aí que você se perde. Quando eu venho aqui, eu falo, cara, eu acho do caralho você pegar e falar mal das feministas. Vai lá, fala. Fala. Aí você vai, você fala assim, caraca, o Vitor Sal foi lá e mandou falar, quer saber? Eu vou falar mesmo. Só que aí é a minha opinião. Aí tem mais 200 milhões de pessoas, ou 100 milhões, o Brasil tá meio dividido, né? Que quer que você morra falando isso, entendeu? Então, eu acho que é essa a parte da doideira. É o que eu falo. Eu sou muito leigo político, por isso que eu não tô dando mais minha opinião do que confrontando vocês em qualquer dado ou qualquer coisa. Uma coisa que questionam muito, acho que o Tomé deve saber mais dados, e você também acredita que também, é sobre essa coisa das vacinas. O governo realmente negou essas vacinas? Não negou, né? Não respondeu, porque o que soa na mídia é isso. Eu que leio, pra mim, eu não posso afirmar nada, até porque eu sou um comediante. Não, não vamos sou lá. nada. Isso é uma, mas eu quero você saber tá se o governo colocando negou esses e-mails ou não você negou. Você está colocando um ponto muito importante. Você está falando de qual etapa das vacinas? Da- Vamos falar no começo. Tá? Das vacinas, enfim, Vamos lá. quando todo mundo Vamos fala, lá. pô, mas Mês esse de governo aí agosto- negou as vacinas, senão já estava todo mundo mês de vacinado. agosto do ano passado, começou-se as negociações com a Pfizer. Sim. A Pfizer apresentou um termo de intenção de compras. Naquele termo de intenção de compras, havia algumas cláusulas. E aí eu peço para vocês em casa e para vocês também que leiam esse contrato. Entre um contrato de inúmeras páginas, algumas cláusulas, elas chamaram muito a atenção. A primeira coisa, o Brasil tinha que dar 20 bilhões de garantias de ativos no exterior. O que significa isso? Ativos imobiliários, patrimônio do Brasil inteiro para poder participar de tudo isso. Segundo ponto, eles não garantiriam de forma nenhuma a eficácia da vacina. E caso houvessem mortes por conta da vacina, eles não teriam responsabilidade alguma. A responsabilidade teria que ser de quem está comprando. A terceira cláusula, eles estavam ofertando 70 milhões de doses, mas não garantiriam a entrega das 70 milhões de doses. Quem assinaria um contrato desse? Ninguém. Aí vamos lá, vamos seguindo. Além disso, nós temos 4 agências mundiais, basicamente, né? A europeia, a americana, a asiática e a Anvisa aqui no Brasil. Nenhuma delas tinha dado ok ainda para as vacinas. O que foi feito na reunião onde todos conversaram, até que dizem, né, o tal do gabinete paralelo, onde ele se aconselhava com as pessoas para poder entender um pouco o que estava acontecendo. Qualquer pessoa reúne um conselho sobre assuntos que você realmente não tem propriedade para falar. E foi o que ele fez, e digo aqui, com extrema responsabilidade. Legal, a gente não consegue garantir nada disso da vacina, mas a gente não pode ficar sem comprar vacina. Então vamos aguardar. A primeira aprovação que houver desses órgãos internacionais, nós estaremos comprando a vacina. O Brasil foi lá e comprou quando a Anvisa deu ok. Hoje o Brasil é o 4º e às vezes chega até a ser o 3º país do mundo que mais vacinas aplicou. Você acha Isso que é uma o erro realidade. o erro foi tentar buscar uma solução para isso? Não. Porque assim, o brasileiro realmente não lê É que contrato. houve várias idas e vindas. Não. Vitor, Essa solução, eu digo, solução até foi da dada. ivermectina, da cloroquina. O Brasil tem que agradecer ao presidente Jair Bolsonaro e ao Ministério da Saúde o momento que a gente vive de vacinas no Brasil hoje. Compare o Brasil com o resto do mundo. Compare o Brasil com a Itália, com a Espanha, com a França, com todos os outros países que a gente tem, que são países mais desenvolvidos do que o Brasil. O Brasil é o 4º país do mundo que mais vacinas aplicou. Aí vem aquele pessoalzinho do contra e quer comparar Mônaco, que tem 45 mil habitantes, dizendo que Mônaco proporcionalmente vacinou mais do que o Brasil. Gente, isso não existe. É um absurdo o que está sendo feito. Aí vamos além disso. Se não fosse o governo federal que encaminhou mais de 1,3 trilhões de reais para poder dar sustentação, né, a todo momento que nós passamos do Covid, onde nós estaríamos? O governo fez o auxílio emergencial. Até hoje, nós continuamos com o auxílio emergencial. As pessoas teriam morrido de fome se dependesse dos governadores. Se dependesse do governador aqui de São Paulo, teria todo mundo em casa, tranca tudo, quem tem dinheiro fica em casa vendo Netflix e comendo bem, tomando vinho, e a população da periferia que se dane, eles que se virem. Aí vamos além disso. As leis de flexibilização do trabalho que foram feitas, que foram de extrema importância para que as empresas, as poucas que sobreviveram, continuassem vivas. Não teria quebrado pelo menos 3 ou 4 vezes mais do que isso.
E esse dinheiro foi totalmente Pronamp. assaltado e roubado por governadores e por prefeitos. Nós sabemos disso. O dinheiro evaporou. Cadê o dinheiro? Vocês viram os hospitais de campanha? Onde foi parar parte desses 1,3 trilhões? E aí estão tentando a CPI. Essa CPI não vai dar em nada, a gente sabe disso. O que eles querem com a CPI é poder estar levando informação ruim todos os dias para a mídia. Bate aqui, bate lá, fala mal do presidente. Que é o que eles têm feito o tempo todo. Eu vou dar mais um exemplo. Quando o presidente falou que as pessoas iam virar jacaré, o que vocês acharam? Eu ri. Eu, como comediante, eu ri. Um absurdo. Agora vamos pro contexto? Vamos lá. Qual era o contexto disso? Gente, como que eu vou pegar uma vacina que não tem aprovação, que ninguém está dizendo que realmente ela funciona, que não se sabe o efeito colateral, e eu vou aplicar essa vacina num brasileiro? Mas se a pessoa virar jacaré... Isso eu concordo também, Tomé. Ele Eu acho fala, que- eu acho que ele isso- fala. É um jeito Então, tosco, mas ele eu fala entendo. com figura de linguagem. Mas então, eu digo- então quando povão junta, entendeu. quando junta tudo que se fala dele ao mesmo tempo, você imagina uma pessoa todo dia sendo atacada, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, com qualquer coisa que ele fala. Nada parece bom desse governo. Ninguém está falando das inúmeras obras que foram feitas no Não, Brasil. mas é Ninguém está exatamente falando essa sensação que o que o Brasil está brasileiro tem. decolando, que a economia está É- maravilhosa. Ninguém está dizendo o quanto está tendo de arrecadação de impostos federais hoje no Brasil. O Brasil voltou para as mãos das pessoas de bem. Isso é uma realidade. Acabou a farra do Brasil. Por isso que tantos tentam derrubar o Bolsonaro. Mas eu também. Aí você não acha que falta um cara igual você, assim, explicando isso pra população? Por exemplo, você me explicando Você podia ficar o do lado porquê. do Bolsonaro, você vai falando, Você me falando. explicando o porquê negaram, eu tô entendendo. Eu também É, não mas assinaria é esse isso. acordo. Mas aí, mais uma vez, o papel do cara da esquerda aqui, assim, tá? Só pra vocês entenderem. Essa coisa do. Da mesma forma que não estava aprovada a vacina, também não tinha nada cientificamente provado de uma cloroquina, de uma ivermectina. Calma, vamos lá. E gastou, Vamos lá. A pergunta é... Vamos lá, isso é pra você importante, importante. pra você Eu quero explicar bastante sobre isso. Gastou-se milhões em kits ineficientes ou não gastaram? Não se gastaram. Primeiro porque esses kits ineficientes podem ser utilizados porque é uma medicação que você sempre comprou na farmácia que todo mundo toma, né? Quem tem lúpus toma essa medicação, lúpus toma essa medicação, entre outras doenças. Isso pode ficar disponível no isso governo. está disponível no governo. Ok. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do tratamento precoce, porque eu sempre tentei falar sobre isso e poucas emissoras me deixam falar sobre isso. Então vamos caminhar. A gente pega, por exemplo, uma cidade como Porto Feliz. O prefeito de lá é médico. Médico, não estou falando de uma pessoa normal, palpiteiro, tentando achar uma solução, né, como dizem do Bolsonaro. Ele é médico. O que ele fez? Ele, como médico, disse o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui citando uma doença que é uma doença muito ruim, que é o câncer. Existe alguma pastilha ou alguma injeção que você toma para ficar livre do câncer? Não. Resposta é não. O que se faz quando a pessoa tem câncer? Você faz o quê? Você ministra várias medicações em conjunto que faz com que a pessoa tenha uma sobrevida maior ou que ela possa, ao longo do tempo, ser curada. É o que se faz. Sim. Vamos dar um outro exemplo forte. A AIDS. Vocês lembram quando aconteceu a AIDS no mundo inteiro? O que se fazia? Não tinha lá um kit? Como é o nome que eles davam? Um coquetel. Era um coquetel de drogas. AZT, Individualmente, uma coisa assim. individualmente, aquelas drogas não faziam efeito algum. Aí esse prefeito conversou comigo, eu fui pessoalmente até lá. Ele falou, Tomé, eu tenho 600 profissionais de saúde aqui na minha cidade. Eu apliquei com eles o tratamento preventivo. O que é o preventivo? É o antes da doença. O que é o precoce? É o depois que você já está doente. No tratamento preventivo, somente 2 pessoas não quiseram tomar a medicação que eu coloquei. Eu estou medicando como médico. Eu pedi exame de sangue de todo mundo, eu verifiquei se a pessoa tem problema de rim, se a pessoa tem problema de coração, e eu direcionei a medicação de acordo com que essa pessoa tem de saúde para poder estar recebendo a medicação. Sim. Pois bem, desses 600, 598 pessoas não tiveram morte ou se ficaram doentes com uma doença leve. Fora isso, teve as pessoas que tiveram tratamento que se chama de precoce. A pessoa vai no hospital, é diagnosticada, está com Covid. O que você faz? Você pega e manda a pessoa voltar para casa tomando água e dipirona? Gente, o que é isso? E a hora que você estiver em casa e faltar o ar, você corre para o hospital? Isso é uma vergonha. Isso sim é um verdadeiro genocídio. E não se pode falar sobre isso. Agora, individualmente, não há uma comprovação científica que esses remédios fazem qualquer tipo de efeito. Agora todo mundo... Qual funciona, então? Todo mundo Ninguém responde isso que também. eu conheço que se medicou, todo mundo que eu conheço que foi medicado na hora certa, não chegou a ponto de ter que entrar numa UTI e chegou a vir a óbito. Eu vou dizer, em algum momento, em um futuro próximo, vão se constatar que realmente essas doenças faziam, que essas drogas faziam efeito sim, e que nós matamos grande parte da nossa população porque proibiram que a gente pudesse falar sobre isso. Como que você não pode dar para uma pessoa uma droga medicada por um médico? Ninguém aqui é médico, gente.
Teu médico vai lá e quer te dar algo pra você tomar e fala, não vou tomar? Não, e os 19 vídeos que tiraram da minha página foi porque eu É um- tentei é um falar, fim olha, de não mundo. vão pra cá, não espera da falta de ar para ir pro hospital. Não fique em casa se você tiver passando mal. Se tiver os primeiros sintomas, faz a testagem, vê se você tá e toma alguma coisa. Assim, vê se você tem algum problema de coração, pede pro médico fazer os primeiros exames. Toma, por exemplo, o anticoagulante. Teve muita gente que teve problema de trombose ou problema de coagulação e que poderia ter sido salva por um AS. Mas não tenha dúvida, não. Você vê o próprio governador João Dória, né? Que pregou, fica em casa, não funciona tratamento precoce. Eu duvido que, no momento que ele pegou a doença pela primeira vez, ele ficou esperando, tomando água e dipirona. Se ele não foi tratado pelos Eu médicos. peguei Covid e agora, fiquei pela desesperado. segunda-feira aqui. O que você fez quando tomou Covid? É que minha mulher é médica, né? Aí se o cara mandasse, eu tomava. Você Mas foi fui ao medicado? hospital, fui medicado. Claro que você Fui foi medicado. Isso é normal. Em qualquer lugar, em qualquer país sério do mundo, normal é você ser medicado por um médico. Eu não E sei, são eu não sei 17 qual foi o tipos. remédio que eu tomei. Não, são 17 tipos Não, de mas remédio. mas eu o fui pessoal fala medicado. com cloroquina, tem muita gente que nem sabe Mas que é não foi cloroquina, que tomou cloroquina. outras coisas. Tem cloroquina, tem ivermectina, tem Azitromicina. azitromicina, tem Decadron, tem decadron, anticoagulante. anticoagulante. E é o médico que decide isso. Então é isso, né? Se você tá doente, tem que tomar remédio. Acredito que seja a melhor solução, não é verdade, Bom, sim. inteligentíssima essa solução. Receitado por um médico, Receitado que é o mais por um médico, importante. claro. É. Ô, Carla Zambelli, se você pudesse salvar só uma pessoa, Bolsonaro ou Siqueira Júnior? Quem que você salva? Bolsonaro, porque é o presidente, e vou rezar muito pro Siqueira Júnior se salvar sozinho. Cíntia, tem alguma pergunta? Quer abrilhantar? O que é mais fácil? Convencer os extremistas de que ser de direita não é ser fascista ou fazer com que o brasileiro aprenda a escrever fascista? Nossa, os dois são difíceis, né? A Cíntia é ruim, né? A Cíntia é maldosa, né? Rodrigo Constantino. Eu acho que os dois são difíceis, mas você como professora, se você falar factualmente como é que escreve, que as pessoas vão acreditar, né? Agora, por mais que você coloque a história e provar que é história e mostrar que os extremistas de esquerda no Brasil, no mundo todo, já mataram mais de 100 milhões de pessoas, né? Juntando todos esses extremistas, leninistas, fascistas, que são de esquerda, por mais que você mostre historicamente que são de esquerda, a esquerda não acredita. Tem gente que não acredita. Ficar um jogando pro outro, né? Tá a muito direita chato joga pra isso, esquerda, a gente. esquerda Você fala joga que pra você é de direita. Aí vem fascista, Mas É um olha, jogo de vôlei. Tanto é que eu não falo mais que eu sou de direita. Você eu fala falo o que eu quê? sou conservadora. Porque o conservador, por definição, e a definição é a mais fácil possível, é o seguinte, é o que conserva tudo que há de bom e tenta mudar tudo que não está dando certo. Então eu sou conservadora, gente. É melhor, porque você ficar rotulado como direita e esquerda, você vive Vocês no meio da sabem guerra. que as pessoas no é Brasil mais não sabem inteligente. o que é direita e esquerda. Tudo que é extremismo é ruim. Você pegar Eu também acho que não sabe. o extremismo de direita ele é tão nocivo quanto o extremismo de esquerda. Aí existe ali aquela grande fatia do meio, né? Centro, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Se você conversar com essas pessoas, a grande maioria das coisas que todo mundo anseia pelo Brasil é muito É a mesma parecida. coisa. Muda muito pouca coisa. É que ficou taxado, se você é de direita, você é contra o pobre, você é a favor do capitalismo. E se você é de esquerda, você é a favor dos mais pobres e você é contra os mais ricos. E na verdade, não existe você dividir riqueza sem criação de riqueza. E hoje tá é Você Lula e tem que ter Bolsonaro empresário, hoje. Acho que Você tá tem que ter... bem- Então Fla-Flu. é muito ruim. Eu tenho tido muitas discussões na rede, né, com pessoas que se mostravam de esquerda. Na hora que você começa a conversar com ela, você percebe que a maioria das coisas que eles querem é um país melhor. Querem o quê? Que os mais pobres sejam tenham algum tipo de ajuda, oportunidade para todo mundo, educação, saúde, liberdade, exemplo, ser o que agora, quiser. O que você falou agora, por exemplo, liberdade é um dos principais lemas nosso, né? Então, o conservador, ele defende, acima de tudo, a liberdade. Quando o presidente escreveu, né, Deus, Pátria, Família, hoje a gente coloca um quarto pilar, que é a liberdade. Esse é o conservador, é que ele quer conservar as coisas boas, os valores bons. Agora, eventualmente, se um valor ele passa a não ser tão bom, a gente vai tentar mudar, mas não de forma revolucionária. Nada você muda da noite para o dia, você faz pouco a pouco, você ensina as pessoas. Então, o conservador, ele é assim, ele não é revolucionário. Tudo que é revolucionário, ele normalmente tende a ser de esquerda e de uma esquerda mais extremista. Agora, por exemplo, a maior programa de transferência de renda do Brasil, da história, foi feita por um conservador. Exatamente. Porque você fazer um programa assistencialista, ele é contra os nossos princípios, desde que haja uma força maior necessária e que precise de um movimento assistencialista. O Bolsa Família, a gente é contra ele? Não. A gente é contra o Bolsa Família eterno. A gente é contra as cotas, por exemplo? Durante um tempo, não, porque as cotas foram necessárias durante um tempo para talvez tentar conseguir acertar um pouco. Agora, não dá para ser cota eterna.
E também não dá para ser cota racial, porque tem negros ricos. E tem Exato. brancos pobres. Então, a cota ela deveria ser social e temporária. Então, assim, dizer que um conservador é contra o pobre é a pior falácia que existe. É a pior Gente, eu falácia. ficaria aqui o Não, dia e- inteiro. É, né? Olha que Uma doce. pena que tá Posso acabando de falar verdade. um outro ponto, É só aula. complementando, Pode também, complementando pode. a Carla, em relação a um direcionamento sexual. Gente, pelo amor de Deus, aonde que vocês viram esse governo aqui ser contra qualquer coisa em relação ao direcionamento sexual de uma pessoa? A gente não deveria nem falar sobre isso. Sabe por quê? Não faz a menor diferença com quem a pessoa faz sexo ou de que forma ela faz O que a sexo. gente só O não que quer vale é a é que integridade, É que mexa com as respeito. nossas crianças também. Exato. E aí tem uma coisa Etapas. importante. A gente nós não Etapas. podemos pedir respeito desrespeitando os outros. Então não há como pedir respeito à igreja desrespeitando homossexuais. Da mesma maneira que os homossexuais não podem desrespeitar a igreja para pedir respeito para eles. presidente O que nós perguntou que é queremos Golden é só Shower. uma igualdade. É uma igualdade na forma de enxergar e falar do que realmente importa. Geração de emprego, desenvolvimento, Sim. educação, segurança pública. A gente fala muita besteira quando O discute Brasil com a é muito esquerda. rico, né? A gente foi muito roubado e a gente ainda não quebrou. Muito Não, e a mais gente é do o que a gente país imagina. A gente é muito rico, né? Muito rico, que tem a maior biodiversidade do mundo, a maior preservação natural do mundo, tá aqui no Brasil. A gente tem a energia mais limpa do mundo. Eu vou representar o Brasil na COP, né, na Confederação Nacional Mundial do Clima, agora em novembro. E nós temos que chegar lá com esse discurso. A gente não tem que chegar lá falando mal do Brasil. O que me irrita, às vezes, é ver um esquerdista que, acima do amor pelo país, tá o ódio contra o Bolsonaro ou contra a gente. Então, assim, poxa, vamos falar bem do Brasil. O Brasil tem a energia mais limpa do mundo. Na China, por exemplo, 70% da energia é carvão. Aqui nós usamos 2%. Então, tudo nosso é muito bom. A gente, provavelmente na nossa biodiversidade, estão as curas da maior parte das doenças do mundo. Bastaria a gente ter mais cientistas, mais incentivo, entendeu? Mais Investir na base da autoconfiança. educação, né? Acho que Na se base investir da na educação de cedo... Educação. E assim, não adianta a gente querer colocar cota para a pessoa entrar na faculdade mais fácil. A gente tem que ensinar aqui na base, para o cara não precisar da cota lá na frente. Sim, é isso. Eu acho que se a gente conseguir fazer tudo isso, estamos conseguindo já mudar o Brasil. Quando a gente fala, mas o Bolsonaro não fez muita coisa, olha só, a gente está num transatlântico. O Brasil é um transatlântico. Não se dá cavalo de pau em transatlântico. O transatlântico você muda devagarinho. Nós não somos revolucionários, as coisas são aos poucos. E outra, o bem ficou calado durante 30, 40, 50 anos. Agora que a gente está começando a falar de política em bar, agora que a gente está começando a falar de política assim, ó, durante uma hora, e o pessoal assistindo e gostando, e falando, poxa, é verdade, não tinha pensado nisso. E vai levar esse assunto lá para casa das tias do Zap e tal. É assim que a gente vai mudar o Brasil, é começando a confiar de que realmente dá certo. Em 2015, Bolsonaro falou isso outro dia no Planalto, em 2015 nós tivemos mais de 35 bilhões de prejuízo nas estatais brasileiras. Em 2020, a gente teve mais de 100 bilhões de lucro. É uma diferença de mais de 140 bilhões. E ninguém mostra. A grande mídia não fala sobre isso. O presidente falou sobre isso semana passada no Planalto, na quarta-feira da semana passada, um pouco antes de ser... E não saiu e não saiu na mídia, porque a imprensa não interessa mostrar os bons valores, os bons números. A grande imprensa. Então, assim, por isso eu queria agradecer vocês, agradecer o programa, de dar a oportunidade da gente poder falar e a oportunidade das pessoas poderem ouvir, porque, assim, é o que você falou, não dava para colocar o Tomé, o Tomé tá indo em todos os lugares, ele tem rede social, ele tá falando o tempo todo sobre isso, por que não se repercute? Não é que ele Tomé não fala, ele fala. Por que não se repercute? Porque não, parece que não... Não há interesse. Existem não interesses maiores em fazer o Brasil quebrar. Caramba, todos nós somos brasileiros. Até você que é de esquerda, que eventualmente não goste de mim, você vai ter que concordar, pelo menos uma fala ou duas aqui. São fatos. O Brasil está crescendo. Até você de esquerda é brasileiro. Então, não, e é brasileiro. É verdade. Até você de esquerda é brasileiro. Caramba, torça pelo país. Com conotação, né? Não, tem gente brasileira torcendo pro presidente morrer. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não desejo nem que o Dória morra. Então, assim, eu achei muito legal. O Dória, quando falou agora que estava com Covid, eu rezei para ele ficar bem, porque a gente precisa de estabilidade. Mas claro. E também você políticos desejar, que façam pelo Brasil. Essa você é a verdade. desejar que uma pessoa morra é uma coisa muito É baixa. horrível. A gente tem que triste, defender a vida. E assim. sogra, hein? Não? Só Também levantei não. aqui a Eu questão? amo Não? minha- Então tá, Se o, vamos Brasil, seguindo. se o Brasil der Sacanagem. certo, ele vai dar certo para todos. Pra Se der todos. errado, vai dar errado para todos. É por isso Inclusive pra que eu queria fazer uma convocação aqui, aproveitar a oportunidade. Dia 1º de agosto nós vamos ter uma das grandes manifestações para poder mostrar a nossa insatisfação em relação ao voto como ele é hoje. Nós exigimos o voto auditável. Nós não podemos não ter um voto hoje que realmente não reflita a verdadeira democracia do Brasil. Se a esquerda quiser voltar, que vote.
que volte, mas no voto, não na fraude, que é o que a grande maioria das pessoas tem como sentimento. E um outro ponto Não, importantíssimo... espera, o gancho, então. O gancho Vai. é o seguinte, você falou assim, como é que alguém que ganha pode questionar o voto? Sim. Olha só, a gente quer justamente o voto impresso porque a gente acredita que o Bolsonaro vai vencer o ano que vem. E aí o Lula vai isso que- poder... então, E aí o Lula vai poder recontar os Quantas votos. vezes quiser, Então, uma ó, coisa boa. Então eu queria vocês aqui, só que vocês agissem como uma Márcia Sensitiva. Quem ganha a eleição 2022? Bolsonaro! Tomé? Não tem dúvida, Bolsonaro. É isso? Não tem dúvida? Não tem dúvida, só se for na fraude. Então, Olha, quem anda na rua, Zerado. quem anda na rua e viu que o presidente Bolsonaro está sendo seguido quando ele faz as suas como que se chama? Motociatas. São multidões atrás dele em qualquer lugar que ele passa. É muito clara a vontade do brasileiro de um país diferente, de um E a país gente melhor. sente também, E nós você estamos sente, tendo. eu Sinto, não sinto. tenha dúvida. O Lula não anda na rua hoje. Ele é chamado de bandido, ladrão, vagabundo Ele em qualquer continua lugar em que ele prisão vai. domiciliar Isso agora. é uma verdade, inclusive no Nordeste. O pessoal do Nordeste, infelizmente, era uma população tão sofrida e tão pobre, que não tinha nada e que nunca foi acolhida por nenhum político. Então, quando você pega uma pessoa que passa fome e você dá para ele cuscuz e ovo, você passa a ser o Deus da vida dele, porque ele para de passar fome. Mas o dia seguinte não vai chegar nunca. Não existe Lula sem a pobreza. Não existe o socialismo sem os menos favorecidos. Isso é uma grande loucura. eu gosto de podcast, que podcast sempre tem uns cortes polêmicos. Então eu sei que estamos acabando, tenho total consciência, já até passamos do nosso horário. Querida Carla tem que ir embora. Mas antes de ir embora, já pra ter um corte polêmico. Quero um corte polêmico. Quero corte polêmico. Pra ficar polêmico. Me fala aí, Carla Zambelli, uma coisa boa que tem na esquerda. A União. Tomé. Olha, a esquerda, na grande maioria, ela deseja um Brasil melhor. Não estou falando do extremista. Eles pensam realmente na Amazônia, eles pensam no meio ambiente, eles pensam em ajudar as pessoas menos favorecidas. E é uma intenção muito positiva, mas não existe divisão de lucro, divisão de renda, divisão de riqueza sem produzir riqueza. Então eles enxergam de maneira errada. Mas tem muita gente legal na Mas ele esquerda. perguntou que era bom. Mas é isso que ele falou. O bom A boa intenção. A boa intenção. Tem muita Dos gente, honestos, tem dos muita poucos. gente bem intencionada, muita gente bem intencionada. Então Não, vamos botar cara, no corte assim: Carla Zambelli e Tomé diz que a esquerda é muito bem intencionada. Sacanagem. Eles são Brincadeira. unidos até quando eles erram. Isso a gente precisa aprender. Mas a direita também é. Aprender. Eu acho que a esquerda é Não, muito a direita parecida. toca pedra pra caramba quando a gente erra. Porque Eles não têm Vitor, eu vejo tudo muito igual, você viu, assim. Você viu como é fácil mudar o que nós falamos aqui? Sim, é Você, muito você fácil. pega essa minha Não, fala agora e você me transforma num monstro de hoje pra amanhã. editado, eu acabo com a vida de vocês. Então, mas é o que fazem todos os dias. Isso aqui editado, eu acabo com a vida de vocês. Gostei disso. Gente, e o aborto? Não, brincadeira, vamos deixar essa pauta para outra hora. Estamos chegando ao fim do Ford Talkcast. Quero, em primeiro lugar, agradecer Carla Zambelli Muito por obrigada. ter vindo aqui. Você é realmente uma querida. Doce. Muito doce. Eu espero de verdade que, assim como todos os políticos, tanto de esquerda e de direita, trabalhem de fato por um Brasil melhor, independente de cor, raça, credo. Apesar de eu acreditar em políticas assistenciais, eu vejo Nós que também. você não concorda. Não. A Carla também concorda. Em- Concordo com Concorda e necessidade. concorda Eles acreditam muito. puro- Ah, Como então a necessidade, gente concorda, tá vendo? Estamos aqui, ó, em cima do muro. Aqui, ó. Vitor, a O gente que eu concorda em acho só é que praticamente não pode tudo. ser eterna. Eterno, sim. Você tem que ensinar a pescar. Eu entendi, faz sentido o que você tá me Isso. falando. Eu entendi, faz sentido. Total. Agradecer Tomé, Um prazer. baita cara. Hoje Marinha vir aqui pra gente resolver as coisas na rinha. Mas a gente sabe que você é elegante. Eu quero falar isso no ar ainda, porque quando eu comentei com o Tomé, óbvio que eu comentei com ele fora do ar, e a primeira frase dele foi: putz, cara, eu errei, foi deselegante. Às vezes a gente tem orgulho, né? De falar, eu briguei, eu sou tal. Não, foi muito feio o que eu fiz. Foi muito feio. eu achei legal da sua parte Foi muito reconhecer isso feio. fora do ar, porque também Mas quem reconhecer não no erra, ar é muito bom. Não, é Quem verdade, não mas erra. aproveitando só, foi muito feio, porque nós, hoje que estamos na mídia, como jornalistas, como porta-voz de um movimento, aquela com política, nós somos exemplos. E eu fiquei pensando, por mais que a situação ali é uma forma. Óbvio, ele mexeu com a minha família, ele mexeu com a integridade da minha família. Então eu perdi a cabeça. Mas eu passei um exemplo muito feio para a sociedade que você pode resolver as coisas no braço, na briga. Isso está errado. Então é importante admitir que se cometeu um erro. Eu tenho vergonha do que eu fiz ali. Eu podia ter respondido de uma maneira elegante. Podia ter batido no Rogério, Podia ter- que é gordão, não ia conseguir. Foi no mais forte do pânico. Rogério, sobrando pra você aqui, querido. O Rogério estará aqui também com a gente, Cíntia. Quer Adoro o proferir Rogério. palavras belas para Olha, o gente, público? só quero dizer que foi um prazer inenarrável
E é isso. Ela é linda. Então é isso, muito obrigado. Espero que vocês gostem. Foi curtinho, espero receber vocês aqui mais vezes, combinado? Pode ser? Pode ser. Você tá morando em com Brasília, prazer. né? É Essa só ponte aérea convidar. toda hora, né? É só convidar. Olha lá em casa, mas Eu venha, venho. mas não venha com meu dinheiro. Brincadeira. Então, senhoras e senhores, esse foi o Fortalcast pra vocês. Espero que tenham gostado. Dê o seu like, se inscreva no canal, mande pros amigos e tamo junto. Até a próxima.